paz do Senhor, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos de volta ao canal da Editora Betel para estudarmos mais uma lição. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Editora Betel. Queremos convidá-los para que estejam com a lição, a revista Betel Dominical, Adultos. Não esqueça de estar com a sua Bíblia e também com papel, uma caneta para as anotações que certamente ajudarão, contribuirão para o estudo e a ministração desta lição. Essa revista cujo comentarista é o bispo Abner Ferreira. E hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 6. Se porventura ainda não adquiriu esta revista, poderá fazê-lo por intermédio das plataformas digitais que aparecem aqui na parte inferior do vídeo. E não esqueça também de baixar o aplicativo Betel. Nós temos aí o QR Code que você poderá fazê-lo. Então, vamos estar estudando a lição de número 6. E eu estou aqui também com a presença do meu amigo pastor William Barros. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos. A paz do Senhor a todos vocês e que venha essa grande aula nesta lição 6. Amém. Lição de número 6. Usando a fé diante dos confrontos. Pastor William Barros estará fazendo a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. Texto áureo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 38. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Amém. Os objetivos da nossa lição são ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Os textos de referência estão no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 22, 23, 24 e 39. Nós temos também na nossa lição as leituras complementares. E o motivo de oração: ore para que os homens entendam que a idolatria é a causa de muitos males. Eu vou convidar o pastor William para fazer essa oração inicial. Oremos. Querido Deus, te agradecemos por esta enorme oportunidade de mais uma vez aprendermos a Tua Palavra. Glória a Deus. A Tua Palavra nos admoesta, nos ensina, nos exorta, nos consola e nos leva, Senhor, a estarmos firmes e nos preparar para o arrebatamento da igreja. Conforta cada um que participar desta aula e que esta aula possa ser, ó Deus, um tônico que fortaleça a vida de cada irmão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sendo assim, vamos dar início ao estudo da nossa lição. Acho que é importante nós estarmos sempre conectando a lição que estamos estudando com o assunto do trimestre. Lembremos-nos que esse trimestre nós estamos estudando sobre o povo de Deus, os servos de Deus, diante das adversidades e dos desafios. Louvamos a Deus, porque o Ministério de Madureira, sensível
e atento ao contexto atual nos tem presenteado com este trimestre onde podemos extrair da palavra de Deus princípios preciosos no enfrentamento das adversidades e dos desafios. A lição de número 6, que é a lição que nós estamos estudando agora, vai falar sobre a relevância da fé diante dos confrontos. Antes de apresentar um panorama sobre a lição de hoje, creio ser importante nós trazermos à nossa memória alguns aspectos sobre a fé que já foram abordados em lições anteriores. Porque quando a lição vai falar da relevância da fé diante dos confrontos, não é a fé na fé, né, pastor William? Não é a fé natural, é aquela fé cristocêntrica, a fé bíblica, a fé que vem de Deus, a fé que os discípulos de Cristo professam, a fé que tem conteúdo, a fé que tem fundamento. É esta fé que a lição de hoje está abordando. A lição de número 6, ela vai se basear nos relatos, principalmente de 2 capítulos do primeiro livro dos Reis. São os capítulos 17 e 18. Vai enfatizar a chamada e o aparecimento de Elias como profeta. Depois aborda a mensagem profética ministrada por Elias sobre a seca. E logo a seguir, a sua retirada para o ribeiro de Querite. Esse seria o tópico 1 da nossa lição. O tópico 2 vai focar Elias e a viúva de Sarepta. E o tópico 3 vai focar Elias se apresentando a Acabe, lançando o desafio para Acabe, o povo, e o episódio no Monte Carmelo. A verdade aplicada, eu considero como um excelente resumo sobre os aspectos fundamentais para que o povo de Deus esteja enfrentando as crises, adversidades. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Eu acredito, pastor Willi, que essas 3 expressões resumem a lição de hoje. Porque quando eu estava estudando, a todo momento vinha à minha mente esses 3 aspectos que constam na verdade aplicada: crer, obedecer e esperar. São aspectos presentes na vida do profeta Elias, na vida dos fiéis, em tempos de crise, de adversidade e, consequentemente, fundamentais para hoje também. A título de introdução, pastor William, antes de passar para o irmão, a nossa lição, na introdução, ela vai falar de 2 termos que eu destaquei aqui: crises e problemas. No início da introdução fala crises e no final fala problemas da vida. O contexto no qual se dá o relato dos capítulos 17 e 18 do primeiro livro dos Reis é importante a gente considerar como uma introdução aos capítulos 17 e 18 o capítulo 16, do versículo 29 ao 34. Eu acho interessante que esses versículos é como se fosse uma introdução mesmo para o relato dos capítulos 17 e 18. Não deixem de ler. Capítulo 16, do 29 ao 34. Nós vamos encontrar nessa introdução
o reinado de Acabe sobre Israel. Lembremos-nos que nós estamos agora geograficamente no Reino do Norte, aquela divisão que ocorreu no tempo de Roboão. Então, Acabe é o rei de Israel. Segundo, a Bíblia vai destacar isso. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Terceiro, casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Lembremos que Jezabel casou com um homem que, além de ser rei, ele era considerado também o sacerdote de Baal naquela região. Então, por aí a gente já imagina essa herança espiritual, cultural, que Jezabel trouxe com ela quando casou com Acabe. Quarto, o texto bíblico vai dizer: Acabe serviu a Baal. O 5 vai dizer: se encurvou diante dele. O 6 vai dizer, sexto aspecto, levantou um altar a Baal. A Bíblia também vai dizer, edificou a casa de Baal. Aonde? Na capital. Na capital do reino, ele edificou uma casa de Baal. E por último, o texto, que eu considero como introdução do capítulo 17, vai dizer que fez muito mais para irritar o Senhor. Essa expressão irritar equivale a irado. Deixou o Senhor irado, mais do que os reis de Israel anteriores. E aí, lendo isso, pastor William, eu fico imaginando, Jezabel servir a Baal, Jezabel se curvar diante de Baal, Jezabel levantar um altar a Baal, Jezabel edificar a casa de Baal, não há surpresas, porque, afinal de contas, ela era filha do sacerdote de Baal. Agora, Acabe entrar por esse caminho, aí realmente é uma situação muito difícil e a gente pode imaginar como estava a sociedade do Reino do Norte nesse tempo. Agora, também chama a minha atenção outros aspectos desse tempo no qual Elias foi levantado. Se moralmente, espiritualmente, Acabe estava em decadência, em compensação, politicamente, não era tão decadente assim. Porque eu estava lendo, ele expandiu com êxito os interesses políticos e comerciais de Israel. Foi um período em que a política de amizade com Judá, ou seja, o Reino do Sul, foi bem sucedida. Tanto é que ele fez aliança com o rei de Judá. Foram períodos em que as relações foram muito favoráveis com os fenícios. Alguns dizem que por isso ele casa com Jezabel. Talvez até lembrando, pastor William, da atitude de Salomão, que também fez esse tipo de casamento. Construiu e fortificou cidades. Então notemos que foi um período que Israel estava forte economicamente e politicamente. Contudo, como eu já tinha adiantado, ele era fraco nos aspectos espiritual e moral. Contudo, foi um período de grande apostasia. Contudo, foi um período de sincretismo religioso. Contudo, o povo estava dividido na questão da adoração. Jezabel, quando ela vem para a terra de Israel, ela traz consigo o culto a Baal e a Será, ou Astarote, ou Astarte. Ou seja, eram divindades ligadas à fertilidade e à colheita. Eu estava lendo também que Baal,
ele exigia sacrifícios de criancinhas queimadas sobre o seu altar. Era considerado senhor da terra, era considerado como aquele que enviava a chuva. Esse é o contexto no qual Elias surge. Elias aparece com a mensagem profética. Esse é o contexto. De um lado, bem-sucedidos economicamente e politicamente. Do outro lado, em decadência espiritual e moral. Eu fico pensando, pastor William, que é uma excelente oportunidade para nós hoje refletirmos sobre esses aspectos da vida. A vida tem o aspecto social, tem o aspecto político, tem o aspecto econômico, o aspecto financeiro, o aspecto cultural. Mas atenção, nós somos discípulos de Cristo. Nós também precisamos estar atentos ao aspecto espiritual, ao aspecto moral. Até que ponto uma prosperidade política, econômica e social, ela é capaz de convencer as pessoas que está indo tudo bem no aspecto espiritual. Até que ponto isso é uma verdade? A lição de hoje nos mostra que precisamos estar atentos a essas realidades. Essa é a contribuição, pastor William, a título de introdução. Amém, queridos. Eu queria apenas salientar alguns pontos. Vejam, quando Deus mandou Josué guerrear e eles irem tomando posse da terra, o desafio era enorme, tendo em vista que Israel havia passado 40 anos no deserto. E esse foi um tempo precioso perdido para que essa tarefa não fosse cumprida. Tanto é que no final da vida de Josué, Deus disse a Josué: você já está velho, ainda tem muita terra para conquistar. E o que acontece? Mais tarde, vejam que os velhos inimigos, com sua influência, sua cultura e religião, vão voltando paulatinamente a açoitar a história de Israel. Vejam, o quadro espiritual que se instala em Israel nesse momento, no tempo de Acabe, no tempo de Jezabel, no tempo de Elias, mostra isso, que os velhos inimigos não vencidos, não derrotados em nossa história, em nosso coração, os velhos hábitos e pecados que por alguma razão não vencemos, eventualmente voltam e nos tornam escravos e derrotados em algum momento. Israel está vivendo num sincretismo, como diz o pastor Marcos, religioso. Agora imagina a cena. Na mitologia pagã cananita, eles tinham uma figura de Baal, que era o deus da tempestade, o deus que trazia a chuva, e a ideia era a seguinte: quando havia períodos de seca, é porque Baal estava insatisfeito. Quando há colheita, quando há sacrifícios, humanos principalmente, Baal estava feliz e satisfeito, então a chuva era a prova disso. Nós vamos tocar ao longo das lições mais sobre isso quando chegar nos tópicos. Mas olha só, olha o que Israel chegou a viver. Um povo que foi ordenado por Deus, recebeu mandamentos, recebeu as tábuas da lei, seus profetas. Olha que ponto Israel chegou. Eles vão fazer um sincretismo de dois ídolos, de dois deuses, com D minúsculo, Baal e, como eles chamam em hebraico, Ashera, que é Azera na nossa Bíblia. Aí você vê as estátuas descobertas até hoje, as figuras de Ashera ou de Azera, são figuras de uma mulher com os seios à mostra, com as duas mãos segurando o seio. A estátua mostra justamente o tipo de culto que Ashera ou Azera pregava. Tanto ela como Astarote ou Astarte, que era na mitologia a mulher de Baal, aparecem com essa imagem de mulher com o seio à mostra, segurando nas mãos, apontando para a fertilidade. Tanto Astarote como Azera ou Ashera, elas vão aparecer, sabe como? Além dessas figuras, o seu culto, elas eram chamadas de prostitutas celestiais, aonde cultos que mesclavam verdadeiras orgias. Veja onde Israel entrou. Israel entrou num tipo de culto que dava liberdade para a carne, vazão à carne, libertinagem para qualquer prática. Sexo com animal, sexo com homem, mulher com mulher, orgias entre várias pessoas como forma de tocar no divino. E ao mesmo tempo, nesse sincretismo, junta-se com Baal.
As figuras encontradas até hoje pela arqueologia vão mostrar algo tremendo que acontece na história de Israel. Tanto se encontrou em Israel, no território de Israel, pequenos pedaços de ídolos, pequenos baalins, pequenas estátuas pequenas de Baal, que eles carregavam no bolso, como forma de amuleto. Algumas foram encontradas em cordão, colocava-se no pescoço como forma de proteção. E outras foram colocadas nas casas, eram um pouco maiores. Estátuas de ferro foram encontradas de Baal, e é interessante que a figura de Baal muitas vezes aparecia Baal com um chicote na mão. E outras, Baal com uma lança na mão. Várias estátuas de Baal com chicote e com lança foram descobertas pela arqueologia. Porque a ideia de Baal era de um Deus que castiga, um Deus vingativo. Não é à toa que não vamos ver no confronto de Elias com os profetas de Baal, ele se retaliando, expondo o seu próprio sangue. A ideia de Baal era de um Deus que pune, que castiga, fecha os céus, não haverá chuva, ou então manda inundações. Então, vejam que tipo de culto Israel havia entrado. Deus vai levantar Elias num tempo onde Israel está vivendo um sincretismo entre um Deus que traz chuva, um Deus que castiga, um Deus mau dos cananitas, junto com Áxera, uma deusa que prega libertinagem, toda a prática de liberdade sexual. E o que Israel está buscando? Nesse momento, quando mistura esses dois ídolos, a liberdade para a carne fazer o que quiser e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, prosperar. Até hoje, esses dois demônios estão soltos na sociedade. As pessoas querem ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer tudo o que a carne quer e, ainda assim, sentir paz no seu coração. A arqueologia vai descobrir, inclusive, pastor Marcos, no local onde morou Acabe e Jezabel, foram descobertas muitos ossos de crianças. Foi muito utilizado para sacrifícios infantis. Agora, olhem o ponto que Israel chegou. Além de tudo que nós falamos aqui, ainda chegou ao nível de sacrificar praticamente diariamente bebês, crianças sacrificadas a esse tipo de culto, onde Israel abandona e abdica do Deus verdadeiro e a nação se volta para esse tipo de sincretismo. Nós precisamos tirar da lição de hoje a oportunidade de fazer uma reflexão e uma introspecção. Aonde é que a gente entrou? Aonde é que nós erramos? Que caminho estão nossos pés nos levando? Será que entramos por algum caminho que, com a desculpa de ganhar dinheiro, com a desculpa de fazer o que a carne quer, nos dobramos ao Deus desse século? Com certeza esta lição de hoje é uma oportunidade enorme para arrependimento. Amém. Vamos então dar início ao tópico de número 1. Fala de Elias e suas provações. Como já havia dito antes, nesse tópico 1, ele abrange o aparecimento de Elias, a sua mensagem acerca da seca e a sua retirada para o ribeiro de Querite. Nesse contexto que eu e o pastor William apresentamos aqui, é que surge Elias, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. É assim que surge Elias, sem menção de filiação, sem menção de genealogia. Inclusive, essa cidade, os próprios comentaristas, eles não têm não sabem exatamente, com certeza, a localização. E um comentário que eu achei interessante, trago aqui para os irmãos, no comentário bíblico de Moody, diz assim, sobre o aparecimento de Elias: como o aproximar-se de um meteoro iluminando o céu negro da meia-noite. Assim foi a entrada de Elias nas trevas da noite espiritual de Israel. O Atlas bíblico Vida Nova localiza tanto Tesbe, essa cidade da onde veio Elias, como o ribeiro de Querite,
no lado leste do Jordão, ao norte do rio Jaboque. E em algum momento, Elias foi chamado por Deus. Em algum momento, Deus foi ao encontro de Elias. A Bíblia não entra nesse detalhe. Mas é interessante que o significado do nome Elias é: Deus é meu Senhor. Só o fato de Elias, esse homem, esse profeta, ter esse nome e aparecer nesse contexto tão escuro espiritualmente, moralmente, da nação de Israel, e no meio dessa adoração e religião institucionalizada, por Jezabel e Acabe, só o fato de aparecer um homem, profeta do Deus de Israel, com o nome de Elias, já é uma mensagem, Olha, eu imagino alguém chegando e falando assim para Acabe: Acabe, tem um homem aí e ele quer falar contigo. E quem é o nome dele? Deus é meu Senhor. Então, como exercer o ministério em tempos difíceis? Porque nós precisamos estudar esta lição extraindo princípios para aplicarmos aos nossos dias. Cada geração tem os seus desafios, tem os seus confrontos, vivencia suas adversidades. Podem ser momentos diferentes, mas os princípios são os mesmos. E eu quero aqui sugerir que não deixemos de ler sobre Elias em outros textos da Bíblia, porque vai nos ajudar a identificar esses princípios que serão relevantes nos nossos confrontos hoje. Por exemplo, o apóstolo Tiago, ele vai citar Elias num contexto em que ele está falando de justo, a oração feita por um justo. Quando ele fala disso, ele cita Elias. Então a gente pode dizer que Elias era justo, em meio à apostasia, na decadência moral e espiritual. E detalhe, Tiago vai dizer assim: homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Mas no meio de tanta decadência, ele permaneceu justo. E outro detalhe, Tiago vai dizer que ele era homem de oração. Quando muita gente estava se dirigindo a Baal, Elias continuou se dirigindo ao Deus de Israel. Então, justo, ele procurava viver de acordo com a vontade de Deus. E homem de oração. Então, já temos aí dois princípios bíblicos que fazem a diferença no enfrentamento hoje em dia. O versículo 1, a mensagem de Elias foi: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Na Bíblia da linguagem de hoje, vai dizer assim: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel. E aí vai dizer assim: sou servo. Então, no início do seu ministério profético, considerando esse contexto de adversidade e de dificuldade, o profeta tem em mente, e isso é muito claro nessas suas primeiras palavras, a sua relação com Deus. E é mais um princípio que nós podemos extrair para os dias de hoje. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim: vive o Senhor, Deus de Israel. Nesses tempos que nós estamos vivenciando, é muito importante que a gente saiba quem é Deus. A nossa vida, a nossa existência, ela depende de Deus. E Elias vai dizer assim: eu sou servo dele. Porque ele vai dizer: em cuja face, perante cuja face estou. Ou seja, eu sou servo dele.
É interessante que dá a ideia perante cuja face como um assistente, né? É aquela pessoa que está como assistente, está permanentemente diante do seu Senhor à disposição. Servo. E terceiro, ele tem uma mensagem. Então, são princípios relevantes para nós hoje. Esse relacionamento com Deus, essa certeza de que nós fomos chamados para sermos servos e que temos uma mensagem. A igreja hoje, ela tem uma mensagem. Vamos refletir nesse aparecimento de Elias, nesses tópicos. Primeiro, Deus continua falando. Deus continua se comunicando. Num contexto de imoralidade, num contexto de decadência, num contexto de apostasia, Deus continua se comunicando. E só o fato de Deus continuar falando, só aí, pastor William, já é um sinal da graça de Deus. Amém. Porque se Deus se cala, se Deus se esconde, mas não, Deus está se revelando para o povo de Israel, mesmo na decadência. Segundo, o Espírito Santo continua ativo. Porque Elias só aparece com a mensagem profética e exerce o seu ministério como relatado na Bíblia, porque o Espírito Santo continua ativo. Aquele mesmo Espírito, né, que pairava sobre as águas naquele contexto de trevas, caótico, sem forma e vazia, esse Espírito continua ativo. Terceiro, nós vamos ver que essa mensagem proferida por Elias, né, que nem orvalho e nem chuva haverá, não era apenas um evento climático, era profético. Quarto, Elias chega, aparece para confrontar a decadência espiritual. Acredito que esses 4 aspectos são relevantes para a atuação da igreja nesses tempos tão decadentes, espiritualmente e moralmente. O tópico 1.3, né, já avançando aqui, os métodos peculiares de Deus. É interessante que ele transmite a mensagem e imediatamente o texto vai dizer assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te. Assim, o resultado inicial do ministério profético de Elias, seca, sem orvalho, sem chuva, é um duro golpe na fonte da prosperidade de Israel, porque Israel dependia da chuva, né? É interessante, e eu deixo aqui como sugestão essa leitura, Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 e 11, vai dizer assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Eu acho interessante porque Deus, antes do povo chegar na terra prometida, Deus já estava avisando. Olha, não é como o Egito. Os recursos hídricos dessa terra que eu estou levando vocês não é igual os recursos hídricos que havia no Egito. É uma terra que depende da chuva. É uma terra que depende do orvalho. E Deus vai dizer no versículo 12, a terra que o Senhor teu Deus cuida. Bonito esse texto, né? Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, Deus estava cuidando, Deus estava provendo, não é Baal, é o Senhor Deus. E quando Deus fala para Elias, vai agora e esconde-te.
porque eu já ordenei a corvos que vão te alimentar, e você vai beber do ribeiro. Deus provê para aqueles que o servem, creem e obedecem. Em tempos de crise, em tempos de adversidades, em tempos de dificuldade, precisamos aprender com esse texto bíblico. Continuar crendo, continuar servindo, continuar obedecendo. Quando Deus manda Elias se esconder, eu acho interessante, porque Deus vai dizer assim: beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Me faz lembrar as palavras de Jesus, quando Jesus disse assim para os seus discípulos: vosso Pai sabe. Creia, sirva e obedeça. Vosso Pai sabe das vossas necessidades. E destaco também essa expressão, pastor William, onde Deus fala assim para ele: esconde-te junto ao ribeiro. É outra lição maravilhosa para os dias de hoje. A gente vive um tempo, pastor William, que às vezes, ao ouvir alguns relatos, algumas mensagens, parece que o povo de Deus é aquele povo que nada sofre, está sempre na crista da onda, está sempre pisando em nuvens. Como é importante a gente estar atento aos relatos bíblicos, porque são outras realidades. Notemos, o homem que Deus envia a Acabe para entregar uma mensagem que confronta, para esse mesmo homem Deus diz assim: agora se retira e esconde-te. Ou seja, trazendo para os nossos dias a importância de sermos guiados pelo Espírito. Há momentos que é possível que Deus diz assim: olha, retira-te. Outros momentos, Deus vai dizer assim: apresenta-te. É muito importante sermos guiados pelo Espírito. Na obra da evangelização de Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos vai dizer assim: o Espírito não permitiu que eles pregassem o Evangelho numa determinada região. Aí, pastor William, eles foram para outra região. Aí a Bíblia diz assim: o Espírito não permitiu. E também, quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: eu desejei muito visitar vocês, mas Satanás me impediu. Aí, quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer assim: eu já planejei várias vezes ir ter convosco, mas fui impedido. Ali ele já não menciona se é Satanás, se é o Espírito. Eu só estou querendo mostrar a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Os versículos 5 ao 7, o versículo 5 começa assim: foi, obedeceu. Ele obedeceu. De novo, aquelas três palavrinhas: crer, obedecer e esperar. Do versículo 5 ao 7, ele obedeceu. E porque obedeceu, ele testemunhou a provisão de Deus. Não faltou água e não faltou comida, até que o ribeiro secou. Acho também interessante, de novo, que o ribeiro secou porque não tinha chuva. E por que não tinha chuva? Porque o próprio profeta Elias, ele tinha dito: nem orvalho e nem chuva haverá. E por causa disso, o ribeiro de onde ele estava bebendo secou. Ou seja, eu destaco aqui essas duas expressões: circunstâncias iguais, atitudes diferentes. Estava lá o profeta Elias experimentando o resultado de não ter nem orvalho e nem chuva, sendo que continuou crendo,
obedecendo e esperando no Senhor. As adversidades, as lutas, as dificuldades, para uns são oportunidades de crescimento, amadurecimento, fortalecimento, e para outros, endurecimento, como foi para Acabe, como foi para Jezabel e tantos outros. Essa seria a minha contribuição no tópico 1, pastor William. Amém. Queridos, eu queria salientar aqui alguns pontos que acredito também serem muito importantes dentro de tudo que o pastor Marcos já brilhantemente falou. Vejam, qual é o quadro social de Israel? Israel está dividido. Tribos do norte, tribo do sul. Segundo, Deus levanta Elias no momento dificílimo do ponto de vista moral e espiritual. Veja que mais tarde, no confronto entre Elias e os profetas de Baal, quando termina, a Bíblia vai dizer que eles comiam na mesa de Jezabel, ou seja, eles tinham um apoio governamental. Eles eram mantidos pelo governo para serem profetas em Israel. Então, olha o desafio que esse homem vai ter que enfrentar pela frente. E aí Deus vai nos mostrar uma coisa importante. A igreja está na terra para ser o sal e para ser a luz. Ou seja, a nossa função na sociedade é guiar a sociedade das trevas para a luz e, ao mesmo tempo, ser o elemento da preservação dos valores, dos princípios que a Bíblia defende e ensina, como felicidade, como caminho para a felicidade. A gente acaba sendo muito limitado com relação a isso, essa questão profética, e achar que, por exemplo, o profeta tem que profetizar no culto. Por exemplo, o irmão entrega uma profecia na igreja. E muitos acabam ficando constrangidos ou até acham errado quando, por exemplo, nós que somos pastores, quando líderes, quando pastores que ensinam, que pregam, por exemplo, nos levantamos para admoestar a sociedade ao arrependimento, ao pecado que estão vivendo e cometendo. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, prega o amor, fala só de Jesus, esquece político, esquece erro da sociedade, problema. Irmão, prega a palavra. Se João Batista fosse vivo hoje, o que iam dizer para João Batista quando ele virou governador da época dele e falou: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? Iam falar o que para ele? Esquece político, prega a palavra. A igreja está na sociedade para fazer a diferença e apontar o pecado e convidar o pecador a se arrepender do seu erro e se voltar para Cristo. A nossa voz na sociedade também precisa ser uma voz profética. Pastor, mas eles não vão ouvir. O que Deus disse para Ezequiel? Pregue, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. São casa rebelde. Mas o nosso papel na sociedade é falar, é pregar, é ensinar, é admoestar. Não é porque tem ideologia de gênero hoje sendo ensinada e propagada fartamente, de uma forma geral, na mídia, que nós vamos deixar de ensinar que Deus fez homem e mulher. Que o padrão de Deus de felicidade é a família. Não é porque a sociedade hoje, de grande parte, por exemplo, acredita na liberação das drogas como liberdade, que nós vamos deixar de apontar o pecado e o erro. Vejam, queridos, a nossa voz na sociedade precisa ressoar também dentro da nossa casa, da nossa família. Precisamos admoestar nossos filhos, nossa família, ao caminho do céu. Eu lembro que das últimas palavras do meu avô, que morreu com mais de 80 anos de idade, na última reunião que participamos da família, ele virou para os meus 10 tios e minha mãe presente, ou seja, os 11 filhos dele, ele virou e disse: até aqui tenho ensinado vocês o caminho da palavra, o caminho da verdade. Ele virou para os filhos e disse: quem está desviado, volte para Jesus. Não adianta crescer, ganhar dinheiro, não adianta ter isso e aquilo, se não se arrepender para morar no céu com Jesus. Ou seja, ele foi uma voz profética enquanto viveu para a família dele. Precisamos ressoar isso, amados. Muitos de nós acabam aplaudindo sucessos financeiros e fechando nossos olhos para o erro, muitas vezes até dos nossos filhos. Não, meu filho hoje é médico, chefe, não sei aonde, mas ele está na carne, vivendo uma vida de pecado. Não, mas ele me dá dinheiro todo mês, ele ganha bem, ele faz isso e aquilo. Não podemos fechar nossos olhos para aquilo que é errado. Deus nos colocou na sociedade para sermos voz profética. E eu quero seguir aqui em relação a isso. Veja que Deus vai levar Elias para o ribeiro de Querite. E eu já chamei
pastor Marcos, e ele vai ter a oportunidade de conhecer o local exato onde se acredita que é o Ribeiro de Querite. Pastor Marcos, o local do Ribeiro de Querite hoje é 4 quilômetros ali de Jericó. É muito pertinho de Jericó. Então, eu falo pela estrada, em linha reta é bem menos. É o local também, olha que coisa interessante, esse local do Ribeiro de Querite, o tradicional, também é o local que mais tarde foi a antiga estrada romana do tempo de Jesus, que ia de Jericó para Jerusalém. E também é o local onde, na imediação, Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites antes de ser tentado pelo diabo. É uma região que fica no sul de Israel, como disse o pastor Marcos, ao leste do Mar Morto. Ali está pertinho ali da Jordânia, naquele tempo a terra de Moabe. Mais tarde ali próximo, nesse tempo também da posse das tribos, a tribo de Rubens. Então é um local muito interessante. Quando Deus leva Elias para o Ribeiro de Querite, ali é um lugar deserto. É um lugar deserto, ali não tem farmácia, padaria, ali não tem nada. Elias vai viver a primeira fase dele, dentro do chamado dele, que é a fase da solidão. Veja que Deus vai mandar um anjo, em outra ocasião, acordar Elias, quando ele está no Vale da Depressão. Deus vai mandar um anjo falar com ele, preparar comida para ele. 2 vezes acorda ele, come, bebe, tua caminhada é longa. Mais tarde, na caverna, Deus fala com Elias. Mas aqui, Deus não manda um anjo. Deus podia ter feito a comida aparecer. Simplesmente Elias está ali, acorda de manhã, lembra do maná de Israel no deserto? Podia ter aparecido pão e carne, mas Deus não fez isso. Deus vai mandar corvos trazerem pão e carne para Elias 2 vezes por dia. E nós vamos aprender com isso algumas lições. Primeira, quando a gente olha para Elias sendo sustentado pelos corvos, Deus permite que a gente abra nosso entendimento para entender que milagre não se repete. Doutrinas são iguais para todos. Milagre, cada um tem uma experiência. A experiência de Elias foram, nesse momento, os corvos trazendo pão e carne. Mas não houve outro evento semelhante a esse na vida de Elias. É o momento. Tem coisas que Deus quer fazer na tua história que é aquele momento daquela forma. Não que significa que vai ser sempre assim o milagre. E ao mesmo tempo, abrir seu entendimento para entender, irmão, não importa de onde vai vir. Se é Deus que está mandando, vai ser bênção, vai ser provisão e vai ser milagre. Eu não sei quem Deus vai usar. Quem sabe agora mesmo, enquanto você está participando dessa aula, você também está passando pelo deserto e também está precisando de uma provisão. Já pensou se Elias começasse a discutir? Vai vir como? Ah, essa carne aqui, esse pão aqui é integral? A farinha foi selecionada? A carne é friboi? Já pensou Elias tentando... Não, os corvos estão trazendo e ele está dizendo, é Deus que está mandando. É Deus que está provendo. E tem mais. Querite é o lugar do escape da provisão e Deus vai mandar os corvos trazerem pão e carne para Elias 2 vezes por dia. Bem, podia ser 1 ou podia ser 3, mas Deus manda 2 vezes por dia. Ou seja, Deus conhecia até o tamanho da fome do profeta. Deus conhecia até o tamanho da fome do profeta. Talvez se fosse eu tenho que ser umas 3 vezes. Mas Elias foi 2 vezes pão e carne, ou seja, a provisão vai ser a medida do que você precisa. A resposta é a medida do que você precisa. Se você permanecer fiel, você pode estar no Ribeiro de Querite. Se Deus te colocou ali, vai haver provisão. Outra coisa interessante é que Deus vai usar uma expressão, o pastor Marcos inclusive mencionou, quando Deus diz, eu ordenei aos corvos que te sustentem. Quando Deus vai tirar Elias dali do Querite e vai levar para Sarepta, nós vamos ver agora no próximo tópico da nossa lição, Deus vai repetir a mesma expressão. Deus vai dizer, eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Ou seja, Deus deixa claro para Elias que quem está no comando é ele. Quem está no leme é ele. Quem está na direção é ele. É ele que está no controle da situação. Elias não é um aventureiro, um andarilho sem rumo. Não. Elias é um profeta enviado por Deus e Deus cuida daqueles ao qual ele comissiona e envia. Deus te colocou você para assistir essa aula hoje, para lembrar você que quem te chamou foi ele, quem te levantou foi ele. Fica na posição que Deus te colocou. Pastor, eu estou no Querite, eu estou no deserto, cadê meus amigos sumiram? Irmão, a fase do Elias do Querite é a fase da solidão. Quem sabe você está vivendo essa fase hoje.
amigos sumiram, pessoas não te respondem no WhatsApp, quem sabe você está se sentindo só, quem sabe quantas coisas você passou e Deus está dizendo calma, essa é uma fase, essa fase vai passar. E eu termino dizendo uma coisa, pastor Marcos, veja, Deus podia ter dito, a voz do Senhor veio Elias, vai para Sarepta, mas a voz de Deus só vai soar para Elias quando o ribeiro seca. O ribeiro foi secando, foi secando, foi secando. Ou seja, o ser humano ele tem uma capacidade de acabar se adaptando com as coisas. Já viu as pessoas que dizem assim, não, é minha dorzinha nas costas, não, é o meu problema. Quando fala às vezes de um cônjuge que não é crente, já viu pessoas dizendo, é minha cruz, eu estou carregando a minha cruz. Então as pessoas acabam se adaptando. Adota. Não é? Adota o problema. Eu estou com uma dor aqui, não, mas eu de lado aqui já não dói, dá para ficar. E a pessoa começa a se adaptar àquilo. Irmão, Deus vai corrigir o perigo disso na vida de Elias. A pessoa, pô, tá cômodo. Corvo traz pão e carne de manhã, traz de tarde, tem água para beber do ribeiro, ninguém me perturbando a cabeça, tá uma bênção aqui. Ribeiro vai secando. Ribeiro vai secando. Deus sabe que alguns desertos na sua história, por mais terríveis que sejam, muita gente prefere continuar nele porque acha que está pisando em solo conhecido. E tem medo de viver algo novo. Tem medo de sair daquele local. Tem medo de sair daquela situação pelo desconhecido. Por ter medo de pisar em um terreno não conhecido. Mas eu quero lembrar você que Deus não te chamou para andar por vista. Deus te chamou para andar pela fé. E isso significa ver o invisível. Significa acreditar que o Deus que sustentou no Querite é o Deus que vai te sustentar onde quer que Ele te envie. O ribeiro seca, a palavra de Deus vem e diz, vamos para outro lugar agora. Quem sabe tem gente participando dessa aula que até hoje não entendeu porque algumas coisas acabaram na sua vida. Mas é como se Deus dissesse, se eu não secasse o ribeiro, você não tinha ido embora. Se eu não secasse o ribeiro, você não tinha saído de lá. Eu tive que secar o ribeiro para você poder se mover. Deus abençoe sua vida e que possamos aprender essas lições desse tempo da solidão da história de Elias. Enquanto o pastor William estava comentando, eu estava lembrando que nesse contexto, né, de cuidado do Senhor, de providência para Elias, lembremos-nos que Elias estava vivenciando todo esse contexto do povo de Israel, mas ele estava cumprindo com o seu ministério. Então, trazendo para os dias de hoje, é importante cada discípulo de Cristo estar atento à necessidade de cumprir com a chamada. Nós fomos chamados para fazermos discípulos. Nós fomos chamados para a evangelização. Nós fomos chamados para participar da edificação da igreja, mesmo em tempos de adversidade, como Elias estava vivenciando. E nesse contexto, Elias estava sendo cuidado pelo Senhor. Elias estava usufruindo da provisão do Senhor, assim também nos nossos dias. Então, que cada discípulo de Cristo não deixe de cumprir com o seu ministério. Assim, o tópico 1, ele nos ensinou que Elias foi chamado por Deus, especialmente para tirar o povo da idolatria que dominava. O tópico 2, como já dito anteriormente, vai focar Elias e a viúva. Como o pastor William falou, eu também anotei aqui. Acho relevante isso. A palavra de Deus veio depois que o ribeiro secou. Agora, acho também importante enfatizar que a palavra de Deus é que deu início ao ministério de Elias. E todos os demais movimentos de Elias no exercício do seu ministério também foram motivados, provocados pela palavra de Deus. É importante nos dias de hoje a gente estar atento a isso. Nossos movimentos,
Nossas ações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. O ribeiro secou. Eu fico imaginando nos dias de hoje, né? A pessoa ansiosa. Não está chovendo, o ribeiro vai secar. O ribeiro vai secar, o ribeiro vai secar. E aí vem a ansiedade. Mas quando o ribeiro secou, aí veio a palavra de Deus. Novamente, aquelas 3 expressões: crer, obedecer, esperar. Nos tempos de crise faz a diferença. E aí o versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Tremendo isso. O fato de Deus enviar Sarepta. Eu estava vendo no mapa, pastor William, se Deus quiser, a gente, de repente, um dia, quem sabe, vamos fazer esse roteiro, né? Sair do leste do Jordão. Ele foi para o outro extremo da terra de Israel, porque Sarepta, ele teve que atravessar toda a terra e ir lá para a costa do mar Mediterrâneo, né? Sarepta ficava entre Tiro e Sidom, junto ao mar Mediterrâneo. E o que eu acho tremendo? Pastor William, era o território do pai de Jezabel. Era justamente daquela região, é da onde veio Jezabel. Mais uma vez, o profeta de Deus, ele crê, ele obedece. Porque creu e obedeceu, mais uma vez, ele testemunhou a providência de Deus. Mas atenção, não apenas providência para si, ele também testemunhou que em tempos de adversidades, crises, confrontos, quando o discípulo de Cristo, ele crê e obedece, ele testemunha Deus provendo para ele, mas ele também testemunha Deus usando ele para abençoar outras pessoas. Não há crise, não há adversidade, não há dificuldade na vida de um discípulo de Cristo que, se crê e obedece, sejam capazes de impedir que este discípulo seja bênção na vida de uma outra pessoa, ainda que esteja nesse contexto de dificuldade. E ele vai encontrar uma viúva com apenas um filho. Pastor William, na visão dela, dessa mulher viúva, ela estava preparando a sua última refeição. Pastor William, na visão dela, a expectativa dela era a morte. Depois da última refeição, a expectativa era a morte. Interessante, né? A seca também atingiu aquela região. Pastor William, a seca chegou na terra de Baal. O Deus da chuva, o Deus da colheita, também chegou lá. Não deixem de ler posteriormente no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26, porque Jesus vai fazer menção a esse fato. Jesus vai dizer que muitas viúvas haviam em Israel, mas Elias foi enviado a Sarepta. E quando chega lá e vê essa mulher, ela faz menção do Senhor Deus de Israel, mesmo na terra de Baal. Não vamos dizer aqui que aquela mulher, essa mulher é crente. Não, ela pode ter reconhecido Elias, ela pode ter reconhecido como... E ela faz menção. É isso que eu gostaria de focar aqui. A menção do Senhor Deus de Israel na terra que os habitantes consideravam como sendo território de Baal, por uma mulher viúva que só tinha um filho, achava que estava preparando sua última refeição e que ia morrer. Ela faz menção, nós só temos pouca farinha e pouco azeite. Eu estava lendo,
Os cereais e o azeite eram os dois principais produtos de exportação de Sarepta. Eram símbolos de fertilidade. Olha que bonito isso e edificante. Deus é capaz de prover sustento no território de Baal. Amém. Deus é capaz de prover e Deus é capaz de reter. Deus é capaz de prover, Deus é capaz de reter. Elias, em Sarepta, a ação de Deus naquele território caracteriza, testemunha para nós hoje, poder e soberania de Deus, mesmo em crise e adversidade. Mas atenção, também testemunha graça e misericórdia, porque é a manifestação da graça de Deus na vida de Elias, mas também na vida daquela viúva e do seu filho. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de adversidade, nós aprendemos na lição de hoje: cumpra o teu ministério. E quando eu estou falando cumpra o teu ministério, não estamos nos referindo a cargos eclesiásticos. Todo discípulo de Cristo, todo membro do corpo de Cristo, ele recebe do Senhor um ministério, um serviço. E é possível cumprir, é possível ser fiel, mesmo num contexto de adversidades e crises. Cumpra o teu ministério, continue crendo na ação do Senhor, continue obedecendo, continue esperando. Você vai testemunhar a provisão e o cuidado de Deus. Seria a nossa contribuição para o tópico 2, pastor William. Meus queridos, Elias vai sair da solidão de Querite e vai agora para Sarepta, como disse o pastor Marcos. O que acontece? É interessante que nós vemos salientando mais uma vez a questão da obediência de Elias. Elias está debaixo de um plano, de um projeto divino, cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu ministério. Ou seja, e é uma lição para nós, porque muitos querem viver grandes chamados, mas sem palmilhar o caminho da obediência. Muitos querem um caminho mais curto, querem um atalho para chegar, por exemplo, ao ápice, ao sucesso do ministério. E nós vamos aprender que não há caminho mais longo, não há supletivo porque você tem que viver ou passar. Você já viu, por exemplo, quem está participando com essa aula com a gente, já viu alguém aprender a nadar pela internet? Eu tenho certeza que você nunca viu ninguém aprender a nadar pela internet. Você pode saber tudo sobre respiração na água, sobre os tipos de nado livre, costa, peito. Você pode aprender tudo sobre natação. Mas outra coisa diferente é você pular na água e começar a nadar. Vai ter que se molhar. E é diferente, né? Uma pessoa pode saber teoricamente nadar, mas na prática você verá que é outra coisa. Então algumas experiências só serão realmente vividas em autenticidade se você realmente puder praticar. E sair da teoria e colocar em prática, ou seja, obedecer. Marcar sua vida com obediência a Deus. Agora, Elias vai chegar em Sarepta. Eu fico imaginando, quando Elias chega em Sarepta, ele deve ter pensado, Deus deve ter preparado agora, depois de tempo todo na solidão, no Querite, uma viúva dessas ricas, deve estar com dinheiro lá, esperando o profeta chegar, está aqui o cheque. E aí Elias chega lá e está com sede, vai para o local da fonte da água da região, do poço, e aí de repente, dentre tantas pessoas que vão lá buscar água, vem uma mulher. Eu fico imaginando a cena. Pelo contexto aqui, uma pessoa sem posse, estava em dificuldade pela seca. Eu fico imaginando Elias, olha, quem sabe uma mulher magrinha, chega lá com aparência triste, indo pegar água no poço. Quando Elias olha para ela, Deus diz, é essa aí. Ah, meu Deus do céu. Mas o Elias foi treinado no Querite, alimentado pelos corvos, a nunca rejeitar a provisão de onde quer que ela venha, a enxergar, mesmo naquele que aparentemente não tem, a provisão de Deus. Eu pergunto a você, quem já não se surpreendeu com situações que você falava assim, não, fulano tem condição, fulano tem certeza que vai fazer e não fez.
E quem não tinha condição, fez. Então você não sabe onde a provisão vai chegar. Deus vai e parece que se aproxima lá. Elias chega perto da viúva e diz, estou com sede. Ela vai lá e pega água para ele. Agora estou com fome. Aí foi a pergunta-chave, né? Ela diz, viva o Senhor teu Deus, que tua serva só tem um pouquinho de farinha e um bocado de azeite. Eu vou fazer 2 pãozinhos, né, 2 bolinhos, para que eu e meu filho comamos e morramos. É a expressão dela. Ou seja, acabou, não tem mais nada. Eu só tenho comida, como disse o pastor Marcos aqui, bem lembrado, para uma refeição. Aí, olha que coisa interessante. Elias vira para ela e diz assim, faz como você disse, mas quem come primeiro sou eu. Agora você imagina, queridos, olha como é que a gente precisa ampliar nossa visão e enxergar as situações da vida pela uma ótica também de Deus. Porque quantos permitiram que uma visão mesquinha, uma visão diminuta, uma visão maligna lhe dominasse o coração, por exemplo, quando questões financeiras entram na sua história? Quantos já não disseram assim, eu dizimar nessa pandemia? Não, isso é desumano. É errado falar em oferta ou dízimo numa situação como essa. Ou seja, tentando colocar a ideia de uma visão mercenária quando fala, por exemplo, de dinheiro. Não, em quarentena você não pode nem falar nisso. Queridos, eu estive pregando numa igreja agora, recentemente, do nosso Ministério de Madureira, numa igreja sede. E o pastor testemunhou para mim que durante essa situação toda, Deus disse para ele, não abandone a obra missionária. Não deixe de enviar a oferta para os missionários. Ele disse, Deus, eu vou obedecer, mas eu não sei como nós vamos fazer. No primeiro mês que começou a quarentena, ele foi lá e mandou a oferta dos missionários. Ele ficou sem receber o salário dele. Isso aconteceu? No mês seguinte, a entrada financeira aumentou, quase dobrou. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Essa mulher aqui poderia dizer o quê? Rapaz, que profeta malandro, hein? Isso é um picareta, chegou aqui, só tem um bolinho, eu vou tirar da boca do meu filho para dar para ele. Isso não é Deus. Ela podia ter pensado assim, pensa bem, essa mulher entra para casa e tá lá, o filho com fome. Eu não sei a idade dele, mas imagine, deve ser um garoto. O menino com fome, a mulher pega o resto da farinha, o que sobrou do azeite, coloca na mesa, mexe, prepara os 2 pãezinhos, coloca para assar e o menino com fome, ela com fome, o profeta está lá fora. E na mente dela está aqui, ó, a farinha vai aumentar. Porque o profeta disse para ela, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não faltará e a botija do azeite não vai faltar. Você imagina, ela entra para casa, não vai faltar, não vai acabar, farinha, azeite, farinha, acaba, não vai faltar, vai faltar. Ela está fazendo bolinho. Quando ela acaba de fazer os 2 bolinhos, eu imagino o menino chegando, mamãe, estou com fome. E ela diz, filho, eu também estou com fome. Eu estou aqui parafraseando, estou conjecturando, fico imaginando ela dizendo, eu também estou com fome. Quando ela vai dar o bolinho para o filho, fala, filho, aguenta um pouquinho. Pega os 2 bolinhos, eu vou lá fora. Ué, mamãe, vai dar o meu bolinho para o profeta? Não. Vai fazer o que então com o bolinho lá fora? Eu vou lá fora buscar a promessa de Deus. Eu vou lá fora buscar o que Deus falou. Parece que eu estou vendo, quando o profeta come, ela entra para casa, acabou a refeição. Ela tinha uma decisão a tomar. Ou ela cria no que Deus falou, ou tinha apenas uma refeição. Quando a mulher volta para casa, ela toma um susto. A botija do azeite está cheia até a boca. A vasilha onde estava a farinha, que outrora estava vazia, acabou, agora está cheia até a boca. E tem um detalhe, pastor Marcos, a Bíblia vai dizer que ela vai viver disso. Eu aqui faço uma conjectura, eu não vou afirmar, a Bíblia não diz. Mas eu imagino, essa mulher está vivendo num local que ninguém tem. E ela tem agora uma provisão ilimitada de matéria-prima para bolo, para pão. Eu fico imaginando que além da provisão, além de ter em casa para comer, é possível até que ela tenha feito disso a possibilidade de ganhar até dinheiro com os vizinhos. A pessoa, você tem aqui, ninguém tem.
ela pode até ter vivido realmente daquilo de outra forma também, ter ganho algum lucro num período onde só há prejuízo, só há perdas. Agora, independente disso, é uma conjectura apenas, eu quero refletir com você, veja, olha como Deus faz as coisas. Em Querite, Deus trata com Elias na solidão. Em Sarepta, Deus vai tratar com Elias e com aquela mulher. A mulher é um instrumento para Elias e Elias é um instrumento de Deus para a vida dela. Irmãos, nós não podemos fechar nossos olhos para perceber que existem momentos e pessoas que Deus coloca na nossa história como chave para mudanças e situações. Nunca feche uma porta. Nunca despreze uma pessoa pela aparência. Nunca julgue uma pessoa por um momento. Às vezes as pessoas perdem grandes oportunidades, perdem grandes portas, porque desprezaram pessoas valiosas. Algumas foram pessoas que Deus colocou na sua história, mas a pessoa não percebeu isso. Algumas por inexperiência, algumas por permitir que o seu temperamento descontrolado sempre o fizesse agir da forma errada nos momentos de tensão. Então, eu quero lhe convidar a aprender com esses erros. Se você já errou nisso, você vai continuar errando. Vai continuar permitindo que boas pessoas se afastem de você por ser temperamental, estupim curto ou falar demais. Comece a aprender com as situações. Comece a aprender com o que você já perdeu. E quem sabe agora mesmo é a hora que Deus está colocando pessoas na sua história para tirar você de situações difíceis. Independente do que for. Eu não me atenho aqui especificamente apenas à questão financeira. Pode ser muitas coisas. Eu lembro que o meu chamado no ministério passou por grandes homens, por mentores que me ajudaram, que foram pacientes, que me aconselharam em vários momentos, pessoas que me orientaram e disseram para mim, olha, o caminho é esse, avalie o que você está fazendo, olha, eu vou lhe dar uma instrução, vou lhe aconselhar. Irmãos, muitas coisas mudaram na minha vida, grandes respostas chegaram para mim e algumas não vieram pela profecia, num culto, mas vieram pela voz da sabedoria através de bons conselhos de homens e mulheres de Deus. Então, se eu tivesse perdido essas pessoas na minha história, teria perdido conselhos valiosos, oportunidades ímpares de crescer e de avançar. Por isso, eu quero profetizar na sua vida debaixo dessa palavra, debaixo desse ensinamento sobre Elias, que esse é o tempo de Deus levantar pessoas na sua história para que grandes portas se abram para você. Amém? Deus abençoe. Amém. Assim, nós podemos dizer que no tópico 2, nós vemos que o tópico 2 nos ensina que na caminhada cristã, à medida que vamos sendo abençoados, precisamos abençoar. Aleluia. E entramos no último tópico da nossa lição, tópico 3. Elias se apresenta e lança um desafio. Quero chamar a atenção dos irmãos que esse terceiro movimento de Elias também é provocado, é resultado da palavra do Senhor. Primeiro versículo do capítulo 18 vai dizer: e sucedeu que, depois de muitos dias sustentados por aquele azeite e aquela farinha, né? A palavra do Senhor veio a Elias. Então, assim como no início, assim como na apresentação de Elias, na primeira apresentação de Elias a Acabe, agora, novamente, essa apresentação é antecedida da palavra do Senhor. E aí o texto da palavra de Deus vai fazer menção a Obadias, acho relevante, num contexto de crise, de adversidade. Pastor Elias, no centro nervoso do comando de Israel. Pastor William, na verdade eu tinha chamado Pastor William de Pastor Elias, né? Mas o texto também vai fazer menção a Obadias. Notemos, no centro nervoso do governo de Israel, naquele local repleto de profetas de Baal, aquele local que era
a decadência espiritual e moral, naquele contexto também estava Obadias, que o texto vai dizer que temia muito ao Senhor. Mordomo de Acabe. Mais uma lição para os nossos dias. O fato de estarmos num contexto de adversidade, de crise, de decadência espiritual e moral, não significa que nós não possamos continuar comprometidos com a palavra de Deus, com os valores cristãos, com o temor ao Senhor, exercendo o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Essa é uma lição que a gente extrai quando vemos Obadias. E aí, o profeta Elias, ele vai se apresentar a Acabe, e o texto vai dizer que ele diz para Acabe: agora ajunta a mim todo o povo, todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. O versículo 21 vai dizer assim: então Elias se chegou a todo o povo quando o ajuntamento estava lá no Monte Carmelo. Elias vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Me faz lembrar esse texto, pastor William, quando Josué também estava diante de um ajuntamento. Josué, capítulo 24, versículo 15, vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi a primeira vez que o povo foi convocado a tomar uma decisão. A questão é que aqui Elias está dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa expressão é semelhante a uma expressão que nós encontramos no Salmo de número 119, verso 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. É uma lição que nós precisamos extrair para os dias de hoje. Um comentarista, eu acho que ele foi muito feliz quando ele, comentando esse versículo 21, ele vai dizer assim: foi uma palavra contra a cultura de mente aberta e inclusiva de Acabe. Como eu identifico essa expressão com os dias de hoje? Essa cultura de mente aberta e inclusiva em relação ao nosso relacionamento com Deus. Em tempos de crise, de adversidade, precisamos estar atentos para que essa cultura não venha também contaminar a nossa mente. A cultura da duplicidade, a cultura do coração dividido, a cultura da mente dividida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então serve. Se é Baal, serve. Só não dá para ficar com os dois. O versículo 30 vai dizer assim: depois que os profetas de Baal tentaram, clamaram, se cortaram, sacrificaram e não teve resposta, aí o versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo:
chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Faz-me lembrar do texto bíblico que nós encontramos em Êxodo, capítulo 24, versículo 4, quando Moisés, no momento de que estava entregando ao povo de Israel a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, firmando a aliança do Senhor com o seu povo. Nós vamos encontrar Êxodo 24, 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Era a aliança que estava sendo agora renovada. Era o relacionamento com Deus que precisava ser restaurado. Por isso que Elias, ele começa pelo altar. Acho interessante que quando o povo está voltando do cativeiro babilônico, isso nós vamos encontrar lá no livro de Esdras, quando eles chegam em Jerusalém, Pastor William, Jerusalém está arrasada, os muros estão destruídos, o templo está destruído. Eu fico imaginando o quadro caótico que eles encontraram em Jerusalém, depois de tantos anos. Mas a primeira coisa que eles fazem é edificar um altar. Então, é uma grande lição para nós. Reatar o relacionamento com Deus, a aliança do Senhor com o seu povo. E aí vem a oração de Elias. Depois de toda aquela preparação, né, restaurou o altar, lá foi colocado o animal, partido, água. O versículo 36 vai dizer: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: notemos a oração de Elias. Acho fundamental meditarmos nessa oração de Elias, porque ele começa dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Elias está conectado com a revelação de Deus na história. Elias está bem certo da relevância da aliança de Deus com o seu povo. São pilares, são fundamentos no ministério de Elias. Ele não desconhece a história. Ele não desconhece a revelação de Deus na história para o seu povo. Ele sabe da importância da aliança de Deus com o seu povo. E ele começa fazendo menção a isso. E ele vai dizer: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Aquele assistente que está sempre diante do seu Senhor, pronto para obedecer. Estão lembrados? Crer, obedecer. Conforme a tua palavra é que eu fiz todas estas coisas. Isso é fundamental. O tempo todo no ministério de Elias, ele está conectado com a palavra do Senhor. Nós somos discípulos de Cristo em pleno século 21. Não podemos nos esquecer que a vida de discípulo de Cristo não tem como ser vivida separada da palavra. Nós precisamos linkar, conectar nossa vida, nossas ações, nosso comportamento, nosso modo de viver, nossas reações à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como poderá não pecar escondendo a palavra
no coração. Depois ele vai dizer que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Note o propósito. É para que o Senhor seja glorificado. É para que o Senhor seja adorado. É para que o Senhor seja exaltado. E depois, acho tão tremendo esse texto. E que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, Elias está fazendo menção à ação de Deus no coração da pessoa que se afastou, que se distanciou, mas Deus está operando nesse coração para que essa pessoa retorne para ele. Agora, pastor William, à luz da palavra de Deus, nós podemos dizer o seguinte: assim como Deus opera no coração da pessoa para torná-lo para si, à luz da palavra de Deus, é possível a pessoa endurecer o coração. É possível Deus estar agindo para que esse coração se volte para ele e essa pessoa endureceu o coração. Isso nós vamos encontrar em vários textos da palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais. Jesus, diante de Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu, ação de Deus, quantas vezes quis eu reunir os vossos filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Elias está plenamente consciente. Bonito isso, pastor William. Elias está plenamente consciente de que para que aquele povo se voltasse, era pela ação de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, encerrando aqui essa minha contribuição no tópico 3, notemos a sequência. Reparou o altar. Orou. Depois, o versículo 39 vai lembrar de confissão. Porque todo o povo vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí vem a matança. Evidente que a nossa lição ela não foca isso, até porque não é esse o tema. Mas deixe-me deixar aqui apenas uma pequena reflexão. Talvez o ensinamento que podemos extrair da matança dos profetas é a necessidade de reparar o altar, orar, confessar. Agora, pastor William, tem que abandonar, tem que renunciar à idolatria, renunciar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E, encerrando, a Bíblia vai dizer, veio uma grande chuva. Notemos aquelas 3 expressões, crer, obedecer, esperar, e vamos testemunhar o agir de Deus. Amém. Elias sobe naquele monte no Carmelo, região que fica no norte de Israel, hoje próximo à cidade de Haifa. O Carmelo hoje é um parque nacional em Israel, como vários outros locais bíblicos. Quando Elias chega naquele local que fica próximo aí ao Vale do Meguido, ou Amagedon, a região norte de Israel, perto do mar Mediterrâneo, Elias tem um desafio. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Áxera, o rei, o povo, de uma forma geral, que havia apostatado e seguido a idolatria, desse sincretismo que domina Israel. Agora vejam, um homem sozinho vai nos ensinar uma lição preciosa, que Elias sozinho com Deus ainda é maioria. Elias sozinho com Deus dentro daquela situação vai cumprir o que diz o Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Elias vai prevalecer, confiando e seguindo, mesmo aparentemente cercado de inimigos, cercado de oposição,
mas vai permanecer firme e vai triunfar. Fique firme. Tire disso a lição preciosa, que mesmo que você aparentemente esteja cercado, se é a direção de Deus, se é a verdade e o certo, permaneça firme, ó Deus, e Deus vai lhe honrar e vai lhe ajudar. Quando Elias chega no Monte Carmelo, e a partir daí tem um ponto interessante, vejam, Elias quando chega para os profetas de Baal e propõe um desafio, vejam, ele diz para os profetas de Baal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 altares aqui, os 2 novilhos, e aí faz o seguinte, nós vamos prepará-los e o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Queridos, nós não estamos olhando uma religião que envolve apenas uma estátua, envolve apenas 2 deuses com letra minúscula e um altar e etc. E adoradores. Nós estamos falando de cultos que envolviam manifestações malignas, satânicas. Aquele tipo de manifestação, eles já tinham visto acontecer. Tanto é que, vejam, se aqueles homens fossem apenas meros charlatões, eles virariam para Elias dizendo, não, esse desafio eu não quero, vamos fazer outro desafio. Mas eles aceitam. A palavra de Elias parece agradável para eles e para o povo. É isso, só clamar e fazer fogo cair do céu, está resolvido. Lembrem que Moisés, quando chega no Egito, joga a vara do chão dele e vira serpente, os bruxos do Egito fazem a mesma coisa. Até que chega um momento que eles não conseguem mais imitar os milagres de Deus, os sinais de Deus. E a ponto do faraó perguntar para eles, o que é isso? Ele falou, é o dedo de Deus, não dá mais para chegar lá. Vejam, a Bíblia diz que o falso profeta, ao lado do anticristo, na grande tribulação, até fogo vai fazer cair do céu e vai enganar pessoas com falsos sinais malignos. Nós estamos falando de cultos malignos que envolviam sacrifício de vida humana, envolviam sinais malignos. Eu participei de uma conferência de missões de uma igreja e eu vi um pastor missionário falando sobre os desafios dele na África, dizendo que pessoas até levitavam pelo poder maligno. E eles tiveram que pregar o evangelho com sinais e desafio, e muitas pessoas se converteram, mas não era fácil. Não era fácil. Desafios malignos. Agora vejam, quando Elias chega naquele monte, Deus chega com Elias. E o que Deus vai fazer nesse momento vai além de mandar fogo cair do céu. Quando Elias pisa no Carmelo, você imagina pela ótica espiritual. Além daqueles 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Áxera, aquilo devia estar lotado de demônios. Mas quando Elias pisa no Carmelo junto com Deus, Deus não apenas vai responder com fogo e mandar chuva depois, sequencialmente. Deus vai anular toda a ação do inimigo. Todos os demônios estão impedidos, impossibilitados, amarrados, não podem fazer nada, porque a presença de Deus chegou naquele lugar para mudar a situação de Israel, a situação do país, e dar ao povo um norte e uma oportunidade de despertamento e avivamento. Eu quero dizer para você que está com a gente nessa aula, eu não sei o que você está enfrentando agora, eu não sei que tipo de oposição maligna você vê em curso agora contra a sua família. Quem sabe pessoas que estão vendo essa aula, que estão enfrentando o diabo cara a cara dentro de casa. Pessoas que o diabo não pôde destruir você, quer destruir sua filha, quer destruir seu filho. Quem sabe agora você vê frontalmente ataques do inimigo na sua vida, na sua história. Quem sabe naquela empresa que você dedicou tantos anos, e agora o inimigo está fazendo de tudo para poder humilhar ou tirar você de lá. Mas eu quero falar para você, olho no olho, com essa lição tão tremenda de Elias, dizer para você que essa aula também, assim como aconteceu no Carmelo, é também um golpe frontal em tudo que Satanás vem fazendo contra você, contra a sua casa, contra seus projetos, contra a sua história. Quem sabe agora mesmo, Deus está dizendo para você, não recue, avance. Avance, porque tudo que o inimigo armou, todas as ciladas, todos os ardis, todos os planos satânicos serão frustrados. Deus está anulando agora toda a ação do diabo a teu respeito. Se você ficar firme, confiar em Deus, obedecer a palavra, seguir e cumprir o seu chamado, ser firme e fiel, como Elias mostra para nós, em qualidades que são necessárias e copiadas agora em nosso tempo, eu garanto, eu creio nessa palavra. Eu creio que o Deus de Elias é o Deus da sua vida. O Deus de Elias é o Deus da sua família. O Deus de Elias é o nosso Deus. Deus vai mandar
fogo do céu. O altar é consertado e Deus manda fogo do céu. É também hoje uma oportunidade de conserto. Quem sabe alguém caiu? Quem sabe alguém que vê essa aula naufragou na fé? Quem sabe alguém que vê essa aula agora se encontra vivendo numa situação totalmente adversa do que você já viveu na presença de Deus? Quem sabe você vive hoje o ostracismo e o saudosismo de lembrar de um tempo que você foi uma bênção e agora você se encontra caído. É hora de levantar, conserta o altar, procure Deus, busque o Senhor, procure a sua liderança, procure uma igreja. É hora de você reconciliar, é hora de você consertar a sua história, é hora de você consertar a sua vida. Você não está aprendendo apenas uma lição de algo que aconteceu. Deus está lhe dando hoje a instrução para mudar a sua história. E eu termino a minha participação mostrando o seguinte: o Deus de Elias é o Deus que fez corvos trazer pão e carne, fez uma viúva pobre sustentá-lo durante todo aquele tempo que ele ficou lá em Sarepta. O Deus de Elias é o Deus que faz apenas uma pequena nuvem aparecer no céu. Uma pequena nuvem aparece no céu. E para quem enxerga a vida pela ótica pessimista e meramente superficial, enxerga numa pequena nuvem apenas um sinal de nada. Nada vai mudar, é só uma pequena nuvem, nada aconteceu e nada acontecerá. Mas um homem como Elias, que passou tudo que ele passou em Querite, em Sarepta e agora no Carmelo, ele é treinado por Deus para enxergar em pequena nuvem futuras chuvas tremendas de resposta de Deus para a sua história. Parece que eu estou vendo. Ele manda um moço lá, vai lá 7 vezes para ver o que tu vê. Na 7ª ele diz, tem só uma pequena nuvem. Ele diz, eu estou ouvindo barulho de chuva abundante chegando. Manda Acabe se aparelhar o carro dele e correr, porque a chuva vai pegar ele no caminho. Porque quem olha de baixo, a nuvem é até muito pequena, mas na ótica de Deus a nuvem era maior e ia crescer. E eu quero lembrar você, na minha palavra final, dizendo o seguinte: nós não temos certeza se foi Elias que escreveu o livro de Reis, nós não sabemos ao certo a autoria do livro. O que se sabe é que Elias foi um profeta de milagres e sinais. O Deus de Elias vai nos ensinar uma lição preciosa. O Deus que fala é o Deus que faz. Deus é o Deus de já. Em Elias, Deus vai nos ensinar que além de falar, além de prometer, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ou seja, em Elias, Deus mostra que Deus é o Deus de poder e que pode agir onde ninguém pode agir. Pode fazer o que ninguém pode fazer. O Deus de Elias está olhando para você agora, nesse momento, ele convidando a andar com ele e viver o próximo milagre da sua história. Eu estou ouvindo barulho de chuva durante essa aula para a sua história, para a sua vida. Deus abençoe você. Amém. O tópico 3 nos ensinou que diante do embate entre Elias e os profetas de Baal e Aserá, todos presenciaram a resposta divina com fogo consumidor, pois só o Senhor é Deus. Aleluia. Concluindo esta abençoada lição da nossa revista Betel Dominical, quero deixar para nossa reflexão estas expressões como resumo do que nós estudamos. A importância de crer, obedecer, e esse obedecer passa por nós, como discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, cumprirmos com o ministério que recebemos do Senhor, mesmo vivenciando momentos de adversidade e crise. Esperar, ser guiado pelo Espírito Santo. E aí nós vamos testemunhar, continuar testemunhando a provisão e o cuidado do Senhor para com os que nele confiam e esperam. Que assim seja na vida de cada um dos irmãos e amigos que estão conosco. Antes de nós orarmos, queremos deixar aqui a nossa palavra de reconhecimento e gratidão. A mesa diretora da nossa Convenção Nacional, na pessoa do seu presidente, bispo primaz Manuel Ferreira, e também a editora Betel.
nas pessoas de seus diretores, o bispo Samuel Ferreira e o bispo Abner Ferreira, pela oportunidade, pela honra de podermos estar compondo esta mesa, ministrando estas lições tão preciosas. Agradecemos a honra, a confiança, a oportunidade. Convido então agora ao pastor William para juntos estarmos orando ao Senhor e agradecendo e pedindo a bênção dele. Querido Deus, te agradecemos por essa aula tão abençoada, pelas lições tão ricas e fartas que tem nos dado, Senhor, para moldar nossa vida, nosso caráter e nos ajudar a dar o próximo passo, entendendo que, da mesma forma que fizeste com Elias, tu fará com cada um de nós, nos fortalecendo, nos provendo tudo e nos guiando na tua direção. Ó Deus, abençoa cada aluno e que as lições possam mudar a sua história, revolucionar a sua vida e levá-los a um outro nível, um outro patamar de comunhão, de fé e de relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, amém. É a Editora Betel edificando a casa de Deus.